Boa noite, galera aí do LinkedIn, do YouTube, do Facebook, que veio aqui participar de mais esse encontro online aqui hoje com a Kelly Valério. A gente vai falar de um tema muito legal, muito bacana, que todo mundo é curioso, todo mundo gosta de aprender sobre isso, que é sobre inteligência emocional e principalmente, né, como que isso pode ser trabalhado para que a gente possa, inclusive, tomar as melhores decisões na nossa vida, né? Então, daqui a pouco, vamos chamar aqui nossa convidada, você que está chegando aí, seja muito, muito bem-vindo e aproveita e chama a galera para participar. Então, já compartilha aí esse encontro online, chama aí seus amigos, chama pessoal do trabalho para vir participar aqui hoje, para falar sobre a importância da inteligência emocional na tomada de decisões, com a nossa queridíssima Kelly Valério, daqui a pouquinho aqui conosco. Então aproveita aí, já chama a galera que vai ser muito divertido. Pega, claro, aí seu papel e caneta para você anotar as coisas, não fica confiando na sua memória, anota tudo que vai ter um monte de coisa bacana aqui para você aprender no dia de hoje. Vamos dar uma olhada aqui quem que... Nossa Senhora, minha queridíssima Ana Minuto aqui, ó, que honra ver você aqui. Muito obrigado aqui por já ter passado aqui nesse encontro online, já brilhantou a noite aqui, hein? Vamos ver aqui o Herbert, a Aline Silva, uma galera aqui. Eu falo, a galera parece que chega todo mundo no mesmo avião, parece que fizeram o check-in e chega todo mundo de uma vez. Está aqui o Via Nilson, muito boa noite, o Via Nilson sempre presente. Fica à vontade para compartilhar, o Renato, César, Sueli, uma galera em peso aqui para participar desse encontro online hoje com a nossa querida Kelly Valério, e vamos convidar ela aqui, vamos chamar ela aqui para entrar nesse encontro online e começar o dia de hoje, né? Boa noite, Kelly, tudo bem? Olá, Richard, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui conosco assistindo, que vai assistir a nossa live. Estou muito feliz com o convite, muito honrada com essa oportunidade. Acho que vai ser um bate-papo bem gostoso. A gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que é tão importante nos dias atuais, né, Richard? Demais. E ó, veio uma galera em peso aqui hoje para te prestigiar, hein? Ó, que responsabilidade, hein? Que Que legal. responsabilidade. Nossa, mas muito bacana. A gente vai se divertir aqui. Meu grande amigo Luiz Fava sempre presente aí. Então aproveita você que está chegando aí, que o negócio vai começar, vai esquentar o conteúdo. Pega aí seu papel e caneta para você anotar. E como a gente sempre fala, né? Fica à vontade para fazer as suas perguntas aí no chat, para participar, porque aqui nesse encontro você participa, não é igual aos outros aí, não, que você não pode perguntar nada, que só o pessoal fala, não, aqui você faz a pergunta e a gente responde você aqui. Então você fica à vontade para perguntar o que você quiser aí no chat, tá bom? E para a gente começar o dia de hoje, vamos começar apresentando, né? E ninguém melhor para se apresentar do que ela mesma, né? Então conta com a galera aí quem que é a Kelly Valério aí. Fique à vontade, querida. Gente, bom, para quem não me conhece, né, como o Richard falou, meu nome é Kelly Valério. Bom, sou eu trabalho com eventos, né? Há mais de 20 anos trabalhando com eventos. Tenho 40 anos, tenho uma filhinha linda, a Lorena, gente, para quem não conhece, depois eu vou falar um pouquinho sobre a Lorena. E quem é a Kelly, né? Eu sou formada na área de eventos e também na área de pedagogia, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito da área de desenvolvimento pessoal. E aí eu tenho duas formações em coach, tanto em life coach quanto em psicologia positiva. E aí eu decidi falar sobre esse assunto hoje porque é um assunto que eu gosto muito, apesar de vir de uma outra área, mas para quem não sabe, trabalhar com eventos desenvolve muito inteligência emocional, porque você lida com vários fornecedores, equipe de trabalho. Então, qualquer líder que lidera qualquer tipo de equipe de trabalho, você precisa ter a inteligência emocional. E é um assunto que eu amo, Richard, que eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que o nosso bate-papo hoje vai ser bem gostoso, vai ser bem interessante aqui, a gente vai poder falar um pouquinho. Então, como o Richard falou, façam perguntas, no que eu puder responder, com certeza vou estar aí com vocês. O que eu não souber também, o Richard me ajuda e a gente pode passar a informação Beleza. depois.
mas eu estou aqui à disposição de vocês. Show de bola. E eu falo assim, a gente não vem aqui só para compartilhar, a gente vem aqui para aprender também. Então, eu falo assim, a gente inverte os papéis a todo momento, ora professor, ora aprendiz. Então, muitas perguntas, muitos comentários que o pessoal faz aqui nesses encontros online, eu sempre aprendo toda vez, tá? Então, eu falo que assim, basta a gente se permitir, basta a gente vir com a mente aberta, né? Que a gente aprende com qualquer um e a qualquer momento. Isso é muito, muito importante. E veio uma galera em peso mesmo. Outros, né? Sem dúvida, né? Eu diria que todo momento é um momento de aprender, basta a gente se permitir, né? Tem gente que cria uns bloqueios, e a gente pode até falar um pouquinho disso, de achar que só pode aprender com determinada pessoa, determinado grupo de pessoas. Eu falo que você pode aprender com qualquer um, desde que você se permita, né? Desde que você abra sua mente e deixe a informação entrar. Então, assim, tem uma galera aqui que está vindo lá do Facebook também, o Domingos está lá, a Márcia aqui, a Ana mandando aqui um lindo tema. Ela vai estar aqui daqui uns dias comigo também, então um prazer imenso te ver aqui, hein, Ana? Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz também, a presença de todos. Ana Minuto, gente, que honra, né? Obrigado aí pelo carinho. Sensacional, uma pessoa maravilhosa e uma profissional maior ainda, né? Então, assim, é só gente boa que passa por aqui, viu? E para a gente começar hoje, vamos começar com aquela pergunta que todo mundo gosta de saber, né? Mas, assim, olhando para você, Kelly, a sua visão, o que é essa tal inteligência emocional que tanto se fala, tanto se cria aí, e pouco se ensina, pouco se compartilha, né? Muita gente complica o assunto e a gente vai tentar, de alguma maneira aqui, descomplicar e falar numa linguagem que as pessoas possam compreender, e não só compreender, mas também colocar em prática, né? Então, o que é para a Kelly aí uma inteligência emocional? Bom, Richard, como você mesmo falou, inteligência emocional, provavelmente você já ouviu falar, ou se você não conhece, você já ouviu alguém falando sobre isso. Hoje é um assunto, é um tema tão discutido, né? Nos dias atuais, tão falado nas mídias, falado na questão corporativa, sobre a tal inteligência emocional. Bom, o conceito de inteligência emocional surgiu em 1990, foi proposto por dois pesquisadores americanos, que era o Peter Salovey e o John Mayer, mas ela ficou mundialmente conhecida através do Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, quando ele escreveu o livro Inteligência Emocional. É um best-seller, várias pessoas já leram, já tiveram a oportunidade de conhecer esse livro, então foi através disso que ele acabou divulgando mundialmente a tal inteligência emocional, né? E o que é essa inteligência emocional? Então, alguns definem a inteligência emocional como a capacidade de monitorar as próprias emoções e os próprios sentimentos, né? Não só o seu, mas os sentimentos e as emoções das outras pessoas. Então, é você saber de administrar os obstáculos que a vida impõe e direcionar essas emoções para obter os melhores resultados. O que eu quero dizer com isso? Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e gerenciar sentimentos e emoções nos múltiplos aspectos das experiências humanas. Kelly, o que quer dizer isso? É a capacidade principal de reconhecer sentimentos e emoções. Então, é você reconhecer isso em você e no outro e saber gerenciar e lidar com essas emoções. Muitas pessoas pensam que a inteligência emocional é você tomar decisões somente pela razão, né? E, na verdade, a inteligência emocional não é isso. As emoções, elas estão dentro do ser humano, não tem como a gente fugir das emoções, né? É impossível você tomar uma decisão totalmente voltado só pela razão. Nós somos seres emocionais, somos criados com as emoções. E, Richard, uma coisa que é muito interessante, que as pessoas acham que emoções e sentimentos são a mesma coisa, e não é. Sentimento é uma coisa, emoção é outra. Então, resumidamente, a inteligência emocional é você, falando aqui de forma bem clara e bem fácil de entendimento, é você se gerenciar, você saber quais são as suas emoções, o momento que você precisa administrar essa situação, né? Por exemplo, alguma vez você já se sentiu confuso em relação às suas emoções? Quem nunca, né?
Você já sentiu dificuldade em tomar uma decisão? Ou, de repente, você explodiu no momento que você não esperava, diante de uma situação, você toma uma decisão explosiva, ou grita com alguém, ou trata a pessoa de uma maneira que você não queria tratar, e depois você coloca a mão na cabeça, puxa, eu não queria fazer isso, né? Então, é você se conhecer e você saber trabalhar o momento certo das suas emoções. Muito bom. E assim, eu tinha feito até um resuminho aqui, mas você já contou tudinho aí, né? Mas eu vou compartilhar com a galera, porque a galera sempre gosta de tirar um print, gosta de colar, então fica à vontade para printar, inclusive, tá? Eu coloquei aqui que, para mim, inteligência emocional, como muitos abreviam, né? IE, é a habilidade de identificar as emoções, tanto as positivas quanto a negativa, né? Porque a galera só quer ter emoção positiva, né? Não, não tem. Você tem um monte de emoção negativa todos os dias, várias vezes durante o dia, inclusive, né? É a capacidade de identificar e controlar isso em momentos decisivos, né? Porque quando a gente fala de inteligência, né? As pessoas, se elas forem na etimologia das palavras, as pessoas descobrem muita coisa, né? E inteligência nada mais é do que interled, né? Que é entre escolhas. Então, ser inteligente não tem nada a ver com a capacidade ou pelo o número de cursos que você fez, certificados que você tem. Ser inteligência é você tomar boas decisões na sua vida, tá? Isso não tem nada a ver com formação acadêmica, ou diplomas, ou ser letrado ou não. Tem a ver com boas decisões. E é identificar, controlar e agir da melhor forma possível que você pode, exatamente, né? Tem uma frase que eu li recentemente, e eu até trouxe ela aqui também, mas eu já vou falar ela, que é muito bacana, que fala assim, né? Que a inteligência emocional consiste em pensar 2 vezes antes de falar uma, né? Então, nossa, perfeito. Então, é muito interessante, e geralmente a gente somos seres emotivos, né? E a gente vem alguma coisa, a gente não tem aquele 1 segundo ou 5 segundos para pensar. A gente vai e responde na lata, né? E aí tem até um comentário aqui do Márcio, foi o Márcio que colocou aqui, ele falou uma coisa interessante, eu quero compartilhar, e tem tudo a ver com o que a gente está começando aqui a falar, tá? Ele falou assim, ontem à noite eu tive um problema sobre isso, uma tomada de decisão equivocada e com falta de comunicação prejudicou a produção. Essa tomada de decisão partiu de uma inteligência emocional que não estava preparada. É muito natural a gente errar, e a gente vai errar, e a gente vai aprender com isso. Mas controle das emoções, eu sempre falo, é uma coisa que gestão da emoção é um negócio bacana para vender, né, Kelly? Porque, assim, a gente não consegue fazer gestão da emoção. A gente faz gestão daquilo que a gente vai fazer de atitude em relação à emoção que a gente sentiu. É meio doido, né? Mas é isso que a gente faz, porque a emoção é muito rápida, né? É muito química, né? Então, você não tem controle disso, né? É exatamente isso, Richard. Não é que você não vai ter emoção, nós somos seres emocionais, não tem como fugir disso, né? Então, por exemplo, o que o Márcio colocou aqui no comentário dele, todos nós já passamos por isso. Quem nunca passou na vida por um momento que você teve que tomar uma decisão e você agiu totalmente emocional e acabou tomando uma decisão errada que acabou prejudicando não só você, mas as pessoas ao seu redor. Quem nunca passou por uma situação dessa? Então, quando a gente conhece sobre inteligência emocional e sabe lidar com essas questões, a gente acaba se saindo muito melhor nessas situações quando a gente se conhece, tem a inteligência emocional e a gente acaba conseguindo equilibrar as emoções para tomar as decisões corretas. Então, é perfeito a sua colocação, Richard, muito bom complementar o que você colocou. Então, hoje, a importância da inteligência emocional é isso, é você se conhecer, saber os seus limites, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é você ter um pouco mais de assertividade nas suas decisões, porque você sabe se controlar, você consegue entender como que você consegue administrar isso. E a gente vai falar sobre isso aqui na nossa live bastante vezes hoje. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui do meu provocativo amigo Luiz Fava, perguntando para nós aqui o que é, do nosso ponto de vista, né? Qual que é a diferença entre sentimento e emoção, tá? Bom, emoção é aquilo que você... Como é que eu vou colocar essa diferença de uma forma bem clara? A emoção você consegue administrar, tá?
O sentimento, as pessoas confundem muito uma coisa com a outra, porque você pode colocar assim, o amor é um sentimento, a raiva é um sentimento, emoções é tudo aquilo que você sente naquele momento. Então, como que eu vou colocar para você essa diferença? Você consegue administrar suas emoções e nem sempre um sentimento tem a ver com a emoção, tá? Então, a emoção é aquilo que você carrega das suas experiências. Você tem muitas experiências de vida, e aí, como eu coloquei no início, emoção, a gente já vem com isso, já carrega as emoções, né? E sentimentos, a gente pode colocar com relação àquilo que você. Estou tentando achar um exemplo aqui que seja mais fácil. Se você quiser me ajudar com isso, Richard, de Claro. uma forma. Na verdade, se a gente for tentar traduzir assim de uma forma bem simples, né, para o pessoal que está aí e fica à vontade aí para anotar, a gente poderia falar assim: algumas pessoas falam aí que temos 6 emoções, 5 emoções, né? Até no filme Divertidamente, que é um filme excelente para assistir, um filme de criança, mas é um filme para adultos também, para você aprender, inclusive, sobre as emoções, é um negócio bem bacana. Fica aí a dica também, tá? Divertidamente. Alguns falam de 5 emoções, outros de 8, mas se a gente for olhar ao fundo, existem inúmeras emoções, né? Mas a emoção nada mais é que um conjunto de resposta química e neural, vamos chamar assim, tá? Que o nosso cérebro atua recebendo de um estímulo externo, ou seja, um ambiente externo provocando algo nosso, que vai gerar uma reação química ou neural. Já o sentimento, ele é a resposta à emoção. O que eu quero dizer isso, né? O que a gente sente em relação àquela emoção. Por exemplo, quando eu sinto um ódio, quando eu sinto compaixão, quando eu sinto uma decepção, quando eu sinto uma inveja, isso é em relação a alguma emoção que eu senti, né? Assim como o riso, o choro, isso são coisas que eu sinto baseados em alguma emoção, tá? Então tem uma grande diferença e é bastante importante a gente saber diferenciar isso, né? Porque as emoções, elas geram o sentir em nós, né? Então tem até aquela escalinha, né? Pensamento, sentimento, atitude e resultado, né? Então existe sim uma grande diferença aí. Espero aí que a galera tenha entendido. Se não entendeu, pode perguntar e a gente vai explicando aí, viu? Não, sem dúvida, o Richard respondeu aí brilhantemente, conseguiu colocar de forma muito clara o que eu estava tentando passar, porque é exatamente isso, o sentimento é a resposta das nossas emoções. E as pessoas acham que as emoções, que sentimentos é a emoção, quando na verdade não é, tá? Isso é uma coisa que a gente pode colocar aqui muito claro, para a pessoa entender, a gente precisa entender essas duas questões, para você conseguir até se autoconhecer. Para você conseguir fazer essa administração dessas emoções, você precisa entender exatamente quais são os seus sentimentos gerados por determinada emoção, tá? Muito bom. Aqui, ó, até o Fava comentou aqui, ó, porque as emoções são poucas, né? Entre 5 e 8, né? Dependendo do autor, sentimentos são mais de 300, né? Se a gente pegar aí as emoções básicas, né? A alegria, o medo, o nojo, né? Só essas 3 emoções que eu acabei de falar, elas geram N sentimentos e em N momentos da nossa vida, né? Então, dependendo da literatura realmente que você estiver lendo, vai ter muita coisa aí que baseado numa emoção que vai gerar um monte de sentimento e sentimentos totalmente diferentes, tá? Então isso é muito, muito bacana. E é um papo muito legal e que legal que vocês estão perguntando e participando e continuem assim. Kelly, na sua opinião aí, a galera que quer começar a trabalhar essa questão de desenvolvimento da inteligência, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu queria que você compartilhasse o seu ponto de vista também. Mas eu falo que, assim, o primeiro passo para mim é autoconhecimento, né? Aí depois vem inúmeras outras coisas, né? Mas eu gostaria de ouvir de você, o que você fala para a galera aí, para quem quer iniciar nessa questão de desenvolver essa inteligência emocional, por onde a pessoa pode dar esse start? Bom, primeiro, Richard, a gente tem que pensar que, assim, a nossa vida, ela é cheia de desafios, né? Então, a gente vive, assim, diariamente desafios. Muitas vezes a gente vive uma pressão constante, principalmente para quem não tem controle emocional. E por que que é tão importante, de que forma a gente pode desenvolver isso, né? Então, como você falou, a inteligência emocional é muito de saber administrar e gerenciar, né? Então, assim, não é apagar a emoção, não é eliminar, não é fazer vista grossa, eu tô tendo
determinada emoção, mas aí eu vou tentar me esconder aqui, eu não vou falar nada, eu vou tentar apagar isso. Não tem como você deixar de viver a emoção, você vai viver. Então, se você ainda não consegue lidar com seus sentimentos e com as suas emoções, de forma que você seja satisfatória, que você consiga controlar tudo isso, você precisa de ajuda. Então, respondendo a sua pergunta, né, como é que a gente pode começar a trabalhar isso? Sim, o autoconhecimento, sem dúvida, eu coloco como em primeiro lugar, porque quando a pessoa se conhece, ela conhece as suas limitações, ela conhece o seu ponto limite, ela sabe até onde ela pode ir, o que ela pode, o que ela não pode aceitar, o que é aceitável para ela ou não é. Ah, mas como que eu vou conseguir trabalhar isso? Bom, aí tem diversas formas. Tem pessoas que podem trabalhar isso dentro de uma terapia, tem pessoas que conseguem trabalhar a inteligência emocional dentro do coaching, tem gente que trabalha muito com as experiências de vida, isso foi o que aconteceu comigo. E por que eu escolhi esse tema, falar sobre inteligência emocional? E agora eu vou contar um pouquinho da minha história, até para a gente entender essa sua pergunta, né? Então, Kelly, sempre fui uma pessoa muito emotiva, e eu sempre levei isso para o meu lado profissional. Então, eu não tinha inteligência emocional, então tudo para mim era absorvido de uma forma muito forte, né? Então, por exemplo, qualquer coisa, se eu recebesse um feedback, que eu entendesse que aquele feedback era um feedback negativo, como é que eu recebia isso? Isso para mim eu levava para o lado pessoal, ficava muito chateada, às vezes chorava, às vezes não entendia, às vezes explodia no momento que não era para explodir. Então, era uma pessoa totalmente sem domínio próprio, sem autocontrole. E aí, com as situações de vida, no meu caso, né, situações de vida, a gente vai aprendendo, errando e aprendendo, errando e aprendendo. E acho que esse é o que é legal da vida, né, Richard? Porque o erro, ele te leva... O legal é quando a pessoa erra e aprende. Porque enquanto ela errar e não aprender, ela vai continuar errando, né? Mas, e aí eu fui aprendendo com a vida, cada erro que eu cometia, eu comecei a enxergar melhor. Sim, passei por um processo terapêutico também, por processo de coach, isso ajuda muito a trabalhar a inteligência emocional. Então, através de palestras, enfim, tudo isso são experiências que você consegue absorver e começar a trabalhar a sua inteligência emocional. Né? Então, processo de comunicação, eu era uma pessoa muito fechada, eu não me comunicava, eu era muito introvertida, né? Então, assim, tudo eu levava para o lado pessoal no meu trabalho, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, sobre a inteligência emocional no trabalho, então, o quanto ela é tão importante para a gente, né? Então, respondendo a sua pergunta, como começar a desenvolver essa inteligência emocional? Muito importante, autoconhecimento, você procurar ajuda, né? Se você não consegue, você enxerga que você não está conseguindo vencer determinada situação sozinho, procura, sim, a ajuda de um profissional, isso é muito importante. Procure se comunicar, se relacionar com pessoas, network é muito importante, você vai aprendendo, você pode aprender com livros, você pode aprender com palestras, mas acho que o caminho é esse, né? Ah, Kelly, como que eu faço para desenvolver essa inteligência que eu não tenho? Então, você pode procurar ler sobre o assunto, refletir bastante e, principalmente, aprender com os erros. Isso é um ponto tão importante, Richard, porque enquanto você errar e não aprender, você vai ficar repetindo situações que você não tem inteligência para resolver determinado problema, né? Agora, quando você se autoconhece, você você consegue refletir, você consegue entender o que tem de errado na situação e aprender com isso, né? E pensar, poxa, eu posso ir por outro caminho, como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso usar o diálogo para resolver determinada situação? Isso também faz parte da inteligência emocional. Sem dúvida. Eu falo que tem um monte de gente aí vivendo aquela síndrome de Gabriela, né? Que assim, eu nasci eu sou assim, vou morrer assim, né? Todo mundo tem a capacidade de mudar, basta a pessoa, de novo, né? Se permitir, né? Eu tenho uma frase que eu sempre uso ela aqui, eu até deixo ela salva aqui já para mostrar para a galera que, assim, a pessoa pode mudar desde que ela queira mudar, né? Então, eu sempre coloco essa frase aqui, que assim, ó, você pode até levar o cavalo com sede até a beira do lago, mas você não pode obrigar ele a beber água. Então, assim, a mudança, ela vem da pessoa. Assim, a gente pode incentivar, a gente pode tentar inspirar, mas você não pode obrigar ninguém a mudar, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento,
a pessoa pode buscar uma ajuda através de um coach, através de uma terapia, enfim, o mecanismo que fizer sentido para o momento dela, mas, assim, você não pode obrigar ela, se ela não tiver esse desejo, né, de mudança, por mais que ela busque um profissional qualificado, mas ela não tem esse desejo de mudar, isso é uma barreira, porque ela vai ficar bloqueada de forma cognitiva, ela não vai querer aprender sobre alguma coisa e muito menos mudar aquilo, né? Então, é muito importante que a gente também entenda, né? Porque, às vezes, a gente quer mudar uma pessoa, né? Porque a gente sabe que vai fazer bem para ela, mas ela não está afim. Você mostra os caminhos, você mostra os benefícios, você mostra o que não está dando certo para ela, o prejuízo que ela está tendo, e ainda assim ela fala assim, tá bom, eu quero continuar assim, né? Então, a gente também tem que entender, tá, gente? Que, às vezes, né, a gente tem que dar um tempo, tá? E deixar a pessoa lá e tentar depois mais tarde, né? Não desistir, né? Mas, às vezes, a gente precisa também não insistir tanto, porque senão você vai gastar muito tempo, muita energia, e aí quem vai ficar desinteligente emocionalmente talvez seja você, de tanto desgaste que você vai ter com essa pessoa, né? Então, a gente também precisa ter essa inteligência de entender que o outro pode ser ajudado, ele merece ser ajudado, mas ele também tem que querer ser ajudado, né? A gente não consegue mudar ninguém que não queira, né, Kelly? Exatamente. A partir do momento que você busca ajuda para isso, você tem que já entender que você quer, né? Ninguém muda ninguém. É que nem você falou, a gente pode incentivar, mas você só vai mudar pelas experiências que você vive. E às vezes nem por isso. Infelizmente, tem gente que passa anos repetindo, como eu disse, repetindo vários erros, e às vezes o mesmo erro, e ela não aprende. Não é porque ela não quer, não aprendeu, é porque ela não quer. Ela simplesmente não consegue enxergar mudança em determinada situação. Então, eu acredito que quando a pessoa, ela toma o passo, a atitude de procurar uma ajuda, de procurar entender o que está acontecendo para melhorar, então é porque ela quer que realmente ela deseja essa mudança. Agora, se de fato ela não procurar entender e viver a síndrome da Gabriela, não vai avançar. E tem uma frase, Richard, que eu gosto muito de falar também, que é: uma pessoa sem governo, ela não tem autoridade para avançar naquilo que ela quer. Ela não consegue avançar porque ela não se autogoverna. Então, a inteligência emocional, ela traz muito isso, você parar, pensar, analisar as situações, né, analisar o que você tá passando, o determinado problema, e conseguir avançar nisso, né, e você só avança quando você quer, quando você deseja essa mudança. Se você não desejar internamente essa mudança e buscar aprender e querer essa mudança, de fato ela não vai acontecer, porque ninguém vai conseguir mudar para você. Nem você buscando a ajuda de um profissional, um psicólogo, um terapeuta, seja lá qual o profissional que você for procurar, um coach, ele não vai mudar a sua vida, né? Ele vai te mostrar caminhos, ou ele vai te mostrar situações em que você vai tomar suas decisões. Mas isso é muito interno. Então, a administração da inteligência emocional, ela é muito interna. Eu vou dar até um exemplo aqui, que eu gosto de utilizar, principalmente quando a gente fala em ambiente corporativo. As pessoas, cada uma tem um determinado temperamento, né? A gente sabe aí que existe, já tem pessoas, cientistas que falam sobre os temperamentos. Então, você imagina, por exemplo, Richard, de uma pessoa que tem um temperamento explosivo. E aí ela está lá numa reunião e ela sabe que em determinado momento alguém falou alguma coisa para ela e veio aquela emoção e ela querendo explodir, mas ela para e fala: não, eu vou parar por aqui, porque ela já sabe, ela já se conhece, ela tem inteligência emocional, ela sabe que ela tem um temperamento explosivo. Então, ao invés dela explodir com a pessoa, esbravejar, ela prefere dar um tempo, vai para o toalete, fala: ó, vamos parar um pouquinho a reunião, depois a gente retoma essa situação. Porque ele não deixou de ter emoção, ele sabe que ele é uma pessoa explosiva, só que ele soube administrar essa questão. Ao invés dele explodir, de repente, com a equipe, ou com um determinado colaborador, ele para, respira, ele sabe que aquele é um momento que pode engatilhar aí outras emoções para ele, então ele para, respira, ó, vamos dar um tempo, vai para o banheiro, toma um café, faz qualquer outra coisa, para, respira, e depois retoma num outro momento. Então, esse tipo de exemplo é um exemplo de uma pessoa que tem inteligência emocional. Ele vai viver a emoção dele, lógico, porque somos seres emocionais, não tem como fugir, a emoção, ela é nossa, ela é muito automática, né? Mas ele sabe controlar
aquela emoção. Ele sabe que ali não é o momento e que ele vai viver aquilo, mas ele pode controlar para que não seja uma coisa muito agressiva para ele e para os outros. Muito, muito bom. E uma coisa que eu quero pegar um gancho no que você está falando aí, é que tem uma galera, por exemplo, hoje, né, com 41 anos, hoje eu controlo muito melhor minhas emoções. Na verdade, eu não controlo as emoções, eu sei tomar decisões melhor baseadas naquilo que vem, né? Mas as pessoas têm que entender o quê? Por mais que você evolua, né? Porque por mais que você chegue num patamar, vamos falar assim, de senioridade ou de controle em relação às emoções que você sente, a tomada de decisões que você faz com essas emoções, você vai errar. Né? Então, assim, não é porque, eu aprendi sobre inteligência emocional, então agora eu virei o bambambam bam, bam aqui, nunca mais eu vou falhar com ninguém. Não, você vai errar, tá? Você vai errar com seu parceiro, sua parceira, com seus filhos, com seu pet, com seus amigos de trabalho, com seus amigos, tá? Então, isso não significa que você vai ser perfeito, né? Porque as pessoas acreditam que, assim, eu vou estudar sobre inteligência emocional, aí eu vou fazer uma terapia, ou eu vou procurar um coach, enfim, o mecanismo que acho que fizer sentido para você, e depois disso nunca mais eu vou errar. A partir daí a inteligência parece que vai entrar num rio, vai tomar um banho e vai ser purificado. Não, não é isso. Você só vai aprender novas formas, novos mecanismos de lidar com as suas emoções e saber o que fazer com aquilo, ou simplesmente muitas vezes se calar. Mas você não vai ser perfeito, tá? Então, eu sempre gosto de enfatizar, porque quando a galera entra nesse tema inteligência emocional, tem um povo aí que gosta de gourmetizar e fala assim, não, vai ficar tudo perfeito. Depois que você sair do curso de inteligência emocional, que eu fiz lá numa plataforma online, nossa, eu virei outra pessoa. Não, você aprendeu, é ótimo, que bom que você aprendeu, mas você vai continuar errando. Então, assim, é uma coisa, inclusive, que a gente precisa começar sempre a entender que, assim, a gente não pode parar de aprender, a gente não pode parar de melhorar, né? Então, hoje, eu continuo errando, eu erro, eventualmente eu erro, às vezes erro muitas vezes durante o dia, tá? Mas quando você tem inteligência emocional, você, inclusive, tem a capacidade de entender que você errou e aí ativar uma coisa que poucas pessoas fazem, que é ativar uma coisa que a gente tem e muita gente esconde, que é a humildade, né? De saber pedir desculpa, né? Então, assim, errar é normal, né? É natural e é do ser humano, mas pedir desculpa é de gente grande, é de gente nobre, e a gente precisa aprender isso, porque a gente é vulnerável, eu erro, a Kelly erra, você que está aí, você erra, então, assim, aprenda sobre inteligência emocional, aprenda sobre tudo isso, tá? Mas não fique aí com essa neura de querer ser o perfeito, porque não existe isso, certo, Kelly? Richard, brilhantemente você colocou, e eu vou falar uma frase aqui, gente, que eu quero que vocês guardem. Não existe decisão perfeita, tá? Infelizmente, se alguém achava que existia que a partir do curso de inteligência emocional você vai tomar todas as decisões 100% assertivas, sinto muito te decepcionar. Não existe decisão perfeita, gente. Então, coloquem isso na cabeça de vocês, porque aceita que dói menos, sabe? É você saber lidar com isso, verdade. Porque quando você entende que não existe decisão perfeita, que ninguém é perfeito, que nós erramos sim, que a gente tem essa capacidade de errar, mas de aprender. Quando você tem essa capacidade de errar e aprender, isso é inteligência emocional. E reconhecer, né? Eu errei, eu reconheço onde eu errei, eu paro, eu vou refletir onde eu errei e agora eu vou entender como que eu posso mudar para não errar de novo. Isso é ter inteligência emocional. Mas isso significa, Kelly, então nunca mais eu vou errar? Não, talvez você não vai errar nisso que você errou e você aprendeu. Mas vão vir outros erros depois, né? Que a vida a gente está sempre em constante aprendizado. O que você errou no passado e você aprendeu, você pode não errar, mas tem outras experiências novas que você vai viver e que você não viveu ainda que você pode errar. Mas justamente a inteligência emocional ela vai trazer essa capacidade de você reconhecer, né, e consertar o erro, pedir desculpa, saber lidar com a situação, né, procurar melhorar. Eu acho que a inteligência emocional, o ponto forte da inteligência emocional é você melhorar como ser humano, como profissional, como pai, como mãe, como esposa, como amigo. Eu acho que a inteligência emocional, o forte dela é isso, é você reconhecer, trazer um amadurecimento emocional. Acho que a gente pode definir exatamente como isso. Né? A pessoa que tem inteligência emocional, ela é uma pessoa madura emocionalmente.
Esse é o fator mais importante, eu acredito, da inteligência emocional. Então, aquela Kelly lá do passado que eu falei para vocês, que era uma pessoa 100% emotiva, que não tinha equilíbrio entre razão e emoção, não parava para pensar, né? Então, uma pessoa que tomava decisões assim, de imediato, de forma tempestiva, hoje eu aprendi com as minhas experiências. Então, hoje eu já sei ponderar, hoje eu já sei respirar, parar um pouco, parar para pensar, será que o caminho que eu estou tomando é realmente o melhor caminho? Será que existem outras opções? Então, a inteligência emocional, ela traz isso muito forte para a vida da gente. Eu sempre falo que, assim, ó, perfeição, minha opinião, tá? Só existem dois lugares que existem perfeição. A perfeição divina e a da natureza. Na divina, o homem não toca a mão, então vai continuar lá, né? E a natureza, se ninguém colocasse a mão, mas o homem vai lá e faz as besteiras dele, né? Continuaria perfeito, os ciclos continuariam se renovando, as coisas se dariam certo. Mas, assim, ó, na vida não tem nada perfeito, no trabalho não tem nada perfeito, nesse encontro online aqui não vai ser perfeito, tá? Mas vai ser bem feito, tá? Então aprenda a fazer as coisas bem feitas e esqueça o perfeito. E aí tem uma pergunta aqui que fizeram aqui, o erro faz parte do processo. Eu quero falar uma coisa aqui e a Kelly vai complementar, assim, ó. Uma criança, para poder dar os primeiros passinhos, ela cai pelo menos 1.600 vezes, tá? É só você procurar aí que você vai achar vários estudos que comprovam isso, não é o Rich que está inventando, não, tá? Então, por que você quer fazer alguma coisa e quer que dê certo de primeira vez, né? Vai dar errado e vai dar errado, a única certeza que eu tenho, né? Mas, assim, entenda que faz parte do processo, errar faz parte do processo. Só não confunda erro com negligência. O que eu quero dizer? Se você atravessar uma rua sem olhar do lado, por mais que ela seja de mão única, tá? Sem olhar para os dois lados, você pode ser atropelado por uma bicicleta que venha na mão contrária. Então, assim, eu errei, não, você foi negligente, tá? Então, tem uma grande diferença de uma pessoa que erra, porque está querendo o melhor, que está no processo evolutivo, e aquela pessoa que é negligente. Por exemplo, num trabalho, você não tomar as medidas de segurança correta, você não está errando, você está sendo negligente, né? Então, assim, são coisas totalmente diferentes, mas para mim, o erro em si, quando o erro está dentro de um processo de aprendizado, é algo muito natural, as pessoas precisam parar de se punir por causa de erro, tá? Querer sempre fazer as coisas perfeita, 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 e o perfeccionismo impede você, inclusive, de começar muita coisa, ou de terminar as coisas também, porque nunca terminam, tá? Então, entenda também, né, que o erro faz parte do aprendizado, mas tenha consciência, essa é a palavra, tá? Para não confundir erro com negligência, são coisas totalmente diferentes, tá? Não, muito bem colocado. Eu vou dar um exemplo aqui da minha área de trabalho. Quem trabalha com eventos, a gente tem a máxima, né? Sei lá, não sei como que eu vou colocar isso, de querer fazer perfeito. Então, evento perfeito, que tudo saia. E a gente recebe muito isso dos clientes. Eu tenho uma amiga que está assistindo a live aqui com a gente, a Renata, e a gente trabalhou muito tempo juntas na área de eventos. E principalmente quando você lida, por exemplo, com eventos sociais, a gente lida com as emoções das pessoas. O que é um evento social? É um casamento, uma boda, uma debutante, enfim, festa, aniversário. A pessoa, ela quer, vou dar um exemplo bem prático, bem simples aqui, tá? Para que todos entendam. Você vai fazer um casamento, a noiva, ela quer o casamento perfeito, né? Então, eu gostava sempre de falar para os meus clientes assim, eu vou fazer o melhor que eu posso, mas eu não te garanto a perfeição, por quê? Porque não depende só de mim, eu dependo de outras pessoas. Então, digamos que, por mais que eu faça todo o meu trabalho, pode ser que um fornecedor não chegue no horário, acontece. Pode ser que alguém, sei lá, determinada pessoa, já aconteceu, por exemplo, da noiva chegar para mim e falar assim, olha, eu quero começar no horário meu casamento, eu não vou me atrasar. Eu não quero saber se alguém chegar atrasado. Aí o padrinho, que ela ama, que era a pessoa que ela queria muito no casamento dela, chegou lá com quase meia hora de atraso. Então, essa perfeição que a gente procura, que as pessoas esperam, ela não existe. O que a gente pode colocar é um ponto importante, é assim, que você vai dar o seu melhor. Mas se alguma coisa não saiu dentro daquilo que você, lógico, né? Aí vamos fazer uma parte aqui, um adentro, dentro daquilo que você planejou, que você se preparou, como você falou, não foi negligente. Então assim, eu dependo de outras pessoas, então eu vou fazer de qualquer jeito. Não, você vai dar o seu melhor, você vai fazer a sua parte. Mas assim, se alguma coisa saiu fora do controle e não deu certo, ok.
né? A gente vai aprender com o erro, vai ver onde errou, onde a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer da próxima vez, e não ficar se culpando. Ai, meu Deus. Então, assim, uma pessoa que ela não. E isso é importante, um ponto que você colocou, Richard, é que uma pessoa que ela não tem inteligência emocional, ela cai em outras emoções e principalmente outros sentimentos. Então, o ego entra em ação, o eu, né, o orgulho entra em ação, o perfeccionismo entra em ação, porque é uma pessoa que ela não quer expor as emoções dela diante das outras pessoas, então ela tem que ser perfeita. Não, imagina, eu tenho que fazer tudo perfeito porque ela se preocupa muito mais com o julgamento das outras pessoas do que realmente com aquilo que ela é capaz de fazer. Então, sim, não existe perfeição, erramos sim, mas você precisa aprender a lidar com isso. Ok, eu errei, eu aprendi, vou continuar, que eu sou ser humano e vou continuar fazendo o meu melhor, né? Não vou cometer mais esse erro porque eu aprendi, vou procurar agora fazer melhor, mas são situações que vão acontecer. Eu dei um exemplo aqui muito simples, de um casamento. Porque às vezes a pessoa tem uma expectativa tão alta, Richard, e ela eleva tão, né, essa expectativa a tal ponto que ela fala, não, tem que ser perfeito, eu não posso. E aí ela acaba caindo, porque não existe aquele padrão que ela quer de perfeição. Né? A gente lida com pessoas, Richard, nenhum ser humano é perfeito, né? Então, às vezes você espera tanto, e aí a pessoa acaba esperando de outras pessoas, ela cria expectativa em outras pessoas, e a pessoa às vezes não consegue suprir a expectativa dela, né? Então, inteligência emocional, ela nos ajuda nesse sentido também, a saber, as pessoas não são perfeitas, eu vou dar o meu melhor, mas se errei, ok, então vamos reconhecer o erro, vamos lidar com isso da melhor forma e bola para frente, é Isso isso. aí. E aí tem uma pergunta aqui do Via Nilson aqui, que ele fez, que é bem interessante, que ele pergunta assim, né? Você acha que o ser humano, mesmo com vários conteúdos que a pessoa tem adquirido, como estudos para disciplinar suas emoções, os traumas podem sabotar sua vida? Muito, muito. E aí, é o que eu vou falar de novo, né? Com relação aos traumas, primeiro, importante, novamente, você se conhecer, passar, de repente, se você precisa trabalhar outras coisas na sua vida, passar por um processo de terapia. Isso aconteceu muito comigo, e quando eu entrei para a terapia, eu fui entendendo várias coisas dentro de mim. Então, eu era uma pessoa que eu era, assim, perfeccionista, eu era vitimista, várias outras consequências eu tive na minha vida por falta de inteligência emocional. E aí, lógico, eu fui trabalhar diversas outras coisas na minha vida, mas sim, os traumas, eles podem sim nos sabotar. A gente tem um sabotador, né? Que a gente pode falar, a tal da síndrome do impostor, que a gente sempre tenta achar um culpado, né? Então, assim, a gente tem os nossos traumas que podem se nos atrapalhar as nossas emoções, e a gente sempre vai jogar a culpa em alguém, no outro, é sempre alguém que tenha culpa de qualquer problema, né? Ah, meu pai, minha mãe, minha família, minha criação, não tive oportunidades, e a gente começa a colocar várias outras questões para a gente não trabalhar esses traumas. Então, sim, eles podem sim nos sabotar, mas eu acho que o mais importante nessa questão é você reconhecer, trabalhar isso e superar. Inteligência emocional é você superar diversas situações na sua vida e que você reconhece que aquilo não vai te fazer avançar. E para você avançar, você precisa lidar com algumas coisas. E às vezes a gente tem que lidar com traumas, não é tão fácil, mas é libertador, gente. É uma coisa que eu falo para vocês. É importante, sim, a gente passar por esse processo. Erro faz parte, lidar com os traumas faz parte. E quando você começa a lidar com tudo isso, entender, absorver e resolver, acho que o mais importante é resolver tudo isso, é libertador. Acho que assim, acho que é uma das melhores coisas que a gente pode viver na vida. E é isso que traz o amadurecimento emocional. Show de bola. Eu sempre falo para as pessoas assim, às vezes a gente não consegue resolver as coisas sozinho. Então, seja inteligente, que é fazer boas escolhas, em procurar profissionais que possam te ajudar, e profissionais que façam sentido. De novo, pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, pode ser um coach, enfim, dependendo da sua necessidade, tá? Você procura o profissional correto, cada um dentro da sua área de conhecimento, dentro da sua área de atuação. É importante você procurar uma pessoa e procurar ajuda,
Porque, de novo, se você tem um trauma, se você tem alguma coisa de bloqueio, né? Tem gente que tem bloqueio de aprendizado, porque lá no passado, na sua vida, lá, alguém falou assim, menino, não desenha, para de ficar desenhando, fica prestando atenção em outras coisas, nunca mais, esse desenho está atrapalhando a tua vida, meu, você bloqueia o cara lá, tem um bloqueio de criatividade, nunca mais o cara consegue isso, a vida inteira, e depois, quando vai para o mundo corporativo, trabalhar numa empresa, o pessoal fala assim, vai, Richard, sai da caixa aí, pensa fora da caixa, aí você fala, meu, cara não vai, o cara está bloqueado, e não significa que você vai esquecer isso. Significa que você vai ressignificar isso, tá? Então, se você for estudar um pouquinho sobre programação neurolinguística, né, e se você for fazer uma terapia e tudo mais, você não vai esquecer as coisas. Ah, não vai apagar das suas coisas e mandar para a lixeira e limpar a lixeira. Não, não existe isso. Tá? O que vai acontecer é que você vai ressignificar. Aquilo vai ser um fato que você vai lembrar, mas você vai trazer um real significado. Então, quando você virasse a página, né, e sabe que a página está lá, você só não vai ficar visitando ela todo dia. Né? Você vai usar ela como se fosse uma biblioteca. Você vai consultar quando fizer sentido e vai voltar para o momento presente. Né? Você não vai ficar lá fincado no passado, né, com uma estrutura. Toda vez que acontecer alguma coisa, você vai lá para o passado e vai ficar lá. As pessoas precisam entender isso, ter clareza, que você não vai esquecer, você vai ressignificar. Então, é muito importante trazer isso também, tá? Eu acho que ressignificar é você resolver, gente. É você se resolver com determinado trauma que você tem. E você vai perceber que, assim, quando você acaba resolvendo essa questão, você acaba ressignificando, né? Não vai doer mais, né? Você não vai mais trabalhar com tanta emoção diante de determinado trauma, porque não dói mais. Ok, resolvi, né? Tá lá no meu subconsciente, tá guardadinho lá, mas já não me traz tanta dor, né? Eu consigo lidar com essa situação. Acho que o que você colocou é de fato muito importante. Muito bom. Bastante perguntas, hein, Richard? Ah, falei para você, eu falei que a galera que participa, né? Você achou que não, Tô né? adorando o nosso Eu aqui bate-papo. mete pergunta. E, ó, aproveita você que está participando aí, se está gostando, se tiver no LinkedIn, aí, ó, clica aí nesse coraçãozinho até cair o dedo aí, sabe? Mandar um monte de coração. Por quê? Porque quando você manda esses coração, não é porque o Richard quer o coração, não, é porque quando você manda o coração aí dentro da plataforma do LinkedIn, essa mensagem, esse conteúdo que está sendo distribuído aqui de forma gratuita para você aprender, ele vai chegar também para outras pessoas, tá? Então, não custa nada você clicar no coraçãozinho e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Então, se você estiver gostando, faz essa gentileza aí, clica, e se tiver pelo Facebook ou se você tiver pelo YouTube, também dá um jeito aí de dar o like, de compartilhar, não custa nada você fazer isso, tá? Não vai cair o dedinho e você vai fazer essa mensagem chegar para mais e mais pessoas. Tem uma pergunta aqui que eu vou achar já aqui do meu amigo Fábio, ele está falando uma coisa bem interessante aqui. Achei, porque é bastante pergunta aqui, ó. Conhecer a escala emocional de Hanks também é de grande valia para o controle das emoções. Concordo contigo, né? Então, para quem não sabe o que é a escala das emoções de Hanks, você vai lá e dá uma procurada, porque se a gente fosse falar disso aqui, daria uma outra live, tá? Mas vai lá desde a escala lá de 20, né, que está falando da vergonha, aí vem a culpa, a apatia, a tristeza, até a de 700 Hz ou acima, que seria de iluminação, né? Seria o estado de flow aí. Mas uma coisa muito importante da galera entender é que essa frequência, vamos falar assim, que é uma frequência, né? Pensa no seu Wi-Fi, né? Ele tem uma frequência. O seu telefone sem fio, ele tem uma frequência. Então, o ser humano também tem uma frequência, né? Então, entenda que, por exemplo, quando a gente parte dos 200 Hz para cima, que os 200 seria a coragem, dali para cima começam a vir apenas coisas boas. Vem a neutralidade, boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria e paz. Então, quando a gente fala assim, poxa, quando você trabalha com uma pessoa que te faz bem, quando você está ao lado de uma pessoa que é bacana, que é divertida, isso gera boa energia. Quem já não teve ao lado de uma pessoa, você fala, nossa, a pessoa é bacana demais, nossa, eu me sinto bem, né? É porque a energia é positiva, então as coisas se conectam. Da mesma forma como os nossos avós, ou até mesmo os nossos pais falavam, né? Falavam assim, nossa, às vezes a gente chega num ambiente que o ambiente está pesado, e realmente está pesado, porque a energia no ambiente tá pesado. Então, assim, não é nada místico aqui não, tá, gente? Isso aqui é ciência, tá? Vocês podem estudar, aí que vocês vão aprender. Mas obrigado aí, Fava, pela dica, e a galera que tá aí participando também vai pesquisar um pouquinho depois, vocês vão aprender isso aqui, ó, sobre
a escala emocional de Hanks, que é muito bom aprender e é muito bacana também, né, Kelly? Nossa, muito bom, gente. Eu tô adorando esses comentários. O pessoal faz comentários aí inteligentíssimos. Muito obrigada pela participação de vocês. E assim, é como o Richard colocou, a gente está aqui para ajudar um pouquinho, falar um pouquinho da nossa experiência, mas aprendendo muito mais com vocês. Com certeza, sem dúvida, acho que é um aprendendo com o outro, é uma troca muito boa. Olha, minha querida Alessandra Alessandra. Frazão aqui, ó, a pessoa que gera conteúdo útil, agradável e super inteligente aí dentro da plataforma, sabe? Que ajuda muito. Então, se quiser falar também com essa pessoa, já aproveita, segue ela aí também, você vai aprender, tem muita coisa bacana sobre LinkedIn, marca pessoal, enfim, segue a fera aí que também fica a dica aí, tá? Seja inteligente também, segue as pessoas corretas aí, viu? Então, vamos fazer uma pergunta aqui para a Kelly aqui. Kelly, tomada de decisão, né? A gente está aí no mundo corporativo, no mundo dos negócios, enfim, na vida inteira a gente precisa tomar decisões, né? E aí sempre tem o fator razão e emoção, né? E isso é uma balança ali que é sempre difícil de equilibrar, né? É muito difícil, né? Mas como que eu posso tentar lidar com isso e tirar proveito de cada uma dessas coisas, né? O que você diria aí para as pessoas aí, baseado na sua experiência, na sua vivência, o que você compartilha com a gente aí? Tá. Quando você estava fazendo essa pergunta, eu parei para pensar, né, que você já tomou alguma decisão a partir das suas emoções? Todos nós já passamos por isso, por essa situação de tomar uma decisão ali totalmente envolvida pela sua emoção, sem nem pensar. Então, Richard, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né, entre razão e emoção. Então, tanto a razão isolada é ruim, como a emoção também isolada, ela é ruim. Então, para a gente, nenhuma das duas, nem é só a razão e nem só a emoção, é suficiente para você tomar uma decisão. Então, eu vou tomar uma decisão somente baseada na minha razão, tá? Ou vou tomar uma decisão somente baseada nas minhas emoções. Então, precisa haver um equilíbrio. Você precisa pensar racionalmente, mas também lembrar da emoção. Por quê? Eu posso colocar aqui, sem essa harmonização, você tende para o desequilíbrio da balança. Então, tá, Kelly, o que você quer dizer com isso? Então, assim, uma pessoa que ela toma uma decisão puramente racional, ela corre o risco de não ser uma pessoa empática. Então, assim, ela vai pensar somente nos resultados, ela só vai se preocupar com resultados, mas ela não vai olhar para a pessoa que está com ela, principalmente agora trazendo para o ambiente corporativo, tá? Então, uma pessoa que ela toma muita decisão somente para o lado racional, ela vai deixar de ter empatia pela equipe, pelas pessoas, porque ela só quer resultado. Por outro lado, uma pessoa que ela toma uma decisão já pelo emocional, ela às vezes pode agir de forma ilógica, né? Então, ela não usa tanto a lógica para ter essa tomada de decisão. Então, ela pode ser uma pessoa intempestiva, ela pode ser uma pessoa que toma decisão sem pensar nas consequências. Então, eu quero que vocês entendam aqui que esse equilíbrio ele é muito necessário, em que você, por um lado, vai tomar a decisão correta, usando a razão, mas sem deixar de olhar para as pessoas, né? Sem deixar de ser empático, sem deixar de ser aquela pessoa fria. E por que eu estou colocando isso nessa sua pergunta, Richard? Porque as pessoas pensam que tomar decisões com inteligência emocional é você ser totalmente racional, né? Então, assim, o certo, já que eu tenho inteligência emocional, eu vou agir só racionalmente. Quando, na verdade, não é isso. Você precisa encontrar esse equilíbrio. De repente, dentro de uma empresa, você precisa tomar uma decisão, mas você tem uma equipe. Você tem que olhar o lado da empresa, mas você também tem que olhar o lado do seu colaborador. Então, você precisa encontrar esse equilíbrio para que haja harmonia entre você, entre a decisão da empresa, entre os colaboradores, para você encontrar a melhor solução para isso, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, a gente precisa, eu acho que o principal fator dessa sua pergunta é o equilíbrio. Se você não tiver esse equilíbrio de ver os dois lados da moeda, você corre o risco de tomar, sim, uma decisão que vai pender ou de forma ilógica, usando totalmente o emocional, sem pensar nas consequências, ou você pode tomar uma decisão totalmente racional, mas não se preocupar com as outras pessoas, né? Você ser aquela pessoa fria, sem empatia, sem pensar no próximo, sem pensar nas situações.
Tá? Então, eu acho que esse equilíbrio, e como encontrar esse equilíbrio, né? Então, principalmente através do autoconhecimento, isso sem dúvida, através da empatia, você olhar para o outro, entender, né? Entender dentro da sua equipe quais são as melhores soluções que eu consiga lidar com os dois lados sem prejudicar ninguém, sem pensar somente em mim, ou sem pensar somente no resultado da empresa, né? Eu acho que o equilíbrio, ele traz a melhor, eu acho que a decisão correta é isso, é quando você encontra o equilíbrio para você entre razão e emoção. Acho que o principal é isso. Muito bom. E aí, o que a gente fala que é o equilíbrio, hoje a galera fala aí que é o coeficiente emocional, né? O chamado QE, né? Então, muito se fala assim, né? A gente contrata pelo QI e demite pelo QE, né? Que nada mais é que a capacidade que a gente tem de perceber as nossas emoções, porque você consegue perceber quando as coisas começam a mudar, quando você começa a se conhecer melhor, você fala, opa, tô ficando bravo, ou tô ficando feliz em excesso, né? Também pode acontecer, né? É se controlar, avaliar e expressar de uma forma correta com as suas ações, com as suas falas, com os seus gestos, né, de uma forma correta. Então, é muito importante isso, porque muita gente com alto QI, né, que é o coeficiente intelectual, muitas vezes tem um coeficiente emocional baixíssimo, né? Quantas vezes a gente não viu, pelo menos eu já presenciei inúmeras vezes, uma pessoa extremamente inteligente numa mesa de reunião perder o controle, dar um soco na mesa, falar o que não deveria falar, ou pior de tudo também, né? Não falar nada, né? Uma pessoa super inteligente, super capaz e não se manifestar. Então a gente também sempre olha o lado negativo da coisa, né? Não, a pessoa sem controle emocional, ela é a pessoa que só dá porrada, que só grita, que só faz barulho. Não, às vezes é a pessoa que também fica calada. Por quê? Porque ela vai perder inúmeras oportunidades na vida dela, ela não vai conseguir colocar o potencial dela para fora, as pessoas não vão reconhecer o potencial dela. Enfim, a gente precisa entender que não é só o extremo também que é a falta de inteligência emocional. Às vezes a pessoa ficar tão contida, não conseguir expressar aquilo, é uma falta de inteligência emocional, porque ela não consegue se comunicar, ela não consegue gerar valor, né? A gente brinca, né? A pessoa não sabe vender o peixe dela. Isso é uma desinteligência emocional, né? Então a gente precisa entender isso também, né, Kelly? Sim, você colocou uma frase aí no início da sua fala que é, né, que a gente, e acho que é uma frase muito difundida aí no mercado corporativo, que todo mundo fala hoje em dia, a gente vê muito no LinkedIn, contrata-se por competências técnicas e demite-se por falta de competências comportamentais. Isso é fato, né? Então, é aquilo que a gente acabou de colocar aqui. Quando você não tem esse equilíbrio, você acaba tendendo ou totalmente pro racional, e aí, né, a gente, são aquelas pessoas que são extremamente inteligentes, têm um QI muito alto, mas ela não sabe se autogovernar. Então, ela não governa nem ela e nem os outros, né? Então, às vezes as empresas contratam, por exemplo, um líder, mas eu vou contratar tal pessoa porque ele tem uma competência técnica, ele é expert no assunto, ele é o especialista, mas ele não sabe lidar com a equipe, não sabe lidar com as pessoas. Então, se você não tiver esse equilíbrio, você acaba tendendo, né, ou para um lado ou para o outro. E outro ponto, Richard, que você colocou é essa questão. Nem só o explosivo é que não tem falta de inteligência, que não tem inteligência emocional, desculpe. Mas aquele que é também introvertido, que é aquela pessoa que não sabe se comunicar, que ela prefere se fechar. Então, olha, alguns pontos que eu acho importante a gente colocar aqui é que, sim, o network é muito importante para você desenvolver a sua comunicação. A comunicação é uma das competências, hoje em dia, que está sendo muito solicitada no mercado. Então, a empatia, a comunicação, né? E diversas outras habilidades que são exigidas hoje no mercado, faz parte também da inteligência emocional. Acho que você colocou brilhantemente isso, e acho que é um dos exemplos que a gente pode colocar aqui, e que a inteligência emocional não é só também para aquela pessoa, ou a falta da inteligência emocional só para aquela pessoa que a gente acha que é aquela pessoa bruta, aquela pessoa difícil, mas aquela pessoa também que não sabe se colocar, não sabe expressar suas ideias, né, que não sabe se relacionar com as outras pessoas, que é uma pessoa que gosta do isolamento. Gente, hoje a gente está vivendo muito com a pandemia a questão do isolamento.
O isolamento não significa que você vai, eu vou ficar aqui dentro da minha casa, não vou falar com ninguém. Não, você consegue. Hoje a gente troca pela internet, a gente consegue. A gente está fazendo aqui um encontro online com diversas outras pessoas comparecendo, né, falando aqui com a gente, comentando. Então, isso é uma forma também de relacionamento. É uma forma de você se expressar, de você expressar a sua opinião, né, de você dizer, olha, é assim que eu entendo, é assim que eu me sinto, ou como que eu posso melhorar isso. Agora, a pessoa que ela também não tem inteligência emocional, ela também vai se fechar, vai se isolar, e ela vai viver o mundo dela assim, eu sou assim, esse é meu mundo, não quero que ninguém entre aqui, me deixe aqui no cantinho, né? Então, isso também é uma falta de inteligência emocional, sim. E as pessoas, ó, você que está aí assistindo aí, alguém perguntou aqui, eu já coloquei o recado aqui, mas eu vou repetir. Esse encontro online, depois você pode assistir, reassistir, compartilhar ele com a galera, então fica tranquilo que vai ficar gravado, você pode assistir de novo e compartilhar com a galera. Mas uma coisa muito importante é assim, ó, a gente está passando por um momento nunca visto na história da humanidade, todo mundo já sabe disso, mas a gente não está passando por um momento de isolamento, gente. A gente precisa falar, pensar, a gente está passando por um momento de distanciamento. Isso não significa que eu não posso chamar a Kelly, que está lá em São Paulo, e o Richard aqui no interior, para fazer um encontro online. Não significa que você não pode catar o telefone e abrir uma videochamada com uma outra pessoa que está no outro lugar do mundo, do globo terrestre aí. Então, assim, entenda que assim, as pessoas estão se isolando e não tem nada a ver. A gente pode até estar distante, mas a gente não tem que se isolar, tá? Quando a gente se isola, muitos sentimentos ruins, né? A gente vai ficar lá numa baixa frequência, né? Então, é muito importante a gente interagir, fazer o que vocês estão fazendo aqui, que é colocar a opinião de vocês, compartilhar, fazer pergunta, interagir com outras pessoas, tá? Fazer alguma coisa que você possa aprender e também você possa compartilhar o seu conhecimento. Então, assim, não precisa se isolar nesse momento, tá? O que a gente precisa manter é o distanciamento e é só isso. Então, a gente pode ficar distante, mas ao mesmo tempo muito perto e muito conectado, tá? Então, aprenda isso aí também, viu, gente? Pois é, Richard, a gente sim, né, como você colocou, estamos vivendo um momento novo, mas se a gente for olhar com um olhar positivo para essa situação, a gente vai ver que, assim, as portas se abriram para o mundo, né? Então, antigamente, a gente estava muito fechado no nosso mundo ali, de repente, só naquele ambiente de trabalho. Hoje, você se relaciona através da tecnologia, através da internet, com pessoas do mundo inteiro. Eu, por exemplo, todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, eu faço uma live no nosso canal falando sobre eventos, que é a minha área de atuação, e eu converso com uma pessoa, a pessoa que está comigo está lá na Espanha, né? A gente sempre traz, são live entre 3 pessoas, e aí eu e a Rose está lá na Espanha, e eu aqui no Brasil. A gente se conheceu através do LinkedIn, formamos uma parceria aí muito bacana. E então, se você olhar com um olhar positivo para essa situação, você vai ver que as portas se abriram. Hoje, eu estou aqui em São Paulo, você está em Assis, eu poderia estar, sei lá, na Alemanha, conversando com você por aqui. Então, é aproveitar, olhar a coisa também com outro olhar, né? Quais são as oportunidades que eu tenho? O que eu posso tirar de proveito dessa situação? Então, assim, a gente pode enxergar, assim, como alguns pontos muito bons, de você poder, hoje, conversar com pessoas de qualquer lugar, de você poder trabalhar no lugar que você quer, né? Muita gente hoje trabalhando em home office. Então, sim, eu achei muito legal o conceito que você colocou. Nós estamos distantes, não isolados. Agora, a pessoa que se isola, ela vai trazer para si diversos outros sentimentos que vão acarretar depois para ela, além da falta de inteligência emocional, mas diversos outros problemas emocionais, e não só isso, né? Não só emocionais, mas físico também, porque a gente sabe que hoje algumas doenças elas demandam do estado emocional. Então, o isolamento ele não é bom para ninguém. Eu acho que isso é um ponto muito importante para se colocar. Então, assim, nós somos seres relacionáveis, né? A gente nasce em família, a gente nasce em comunidade, você tem seus amigos, seus vizinhos, sua família. Então, esse relacionamento, ele é muito importante, você fazer network, aprender com outras pessoas. É conhecer pessoas que você pode aprender, que você pode amadurecer, trocar experiências, é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Eu não posso dizer que eu sou, nossa, especialista em inteligência emocional. É um assunto que eu gosto. Eu amo falar sobre isso pelas experiências que eu vivi. Estou aqui trocando um pouquinho do que eu sei com as pessoas, trocando um pouquinho com você. E acho que isso que vai trazendo amadurecimento. A gente vai aprendendo um com o outro, né?
Então, eu te ajudo, você me ajuda, a gente troca informações. E isso é muito importante, Richard, porque a gente falou aqui sobre você procurar um terapeuta, um coach, mas às vezes você ouvindo uma pessoa mais experiente que você já consegue ter um insight para determinado problema que você está passando, e às vezes a experiência daquela pessoa que pode ser, não precisa ser um profissional da área, mas às vezes um colega de trabalho, às vezes uma pessoa da família mais idosa, mais experiente, ou essa troca que a gente está tendo aqui, é a forma da gente aprender também, né? E aí você começa a enxergar aquele problema que você não via a solução, você começa a enxergar de uma forma diferente, de repente, por uma história que alguém te contou. Ah, olha, eu já passei por determinada situação assim, assim, assim eu resolvi, e aí você enxerga a situação naquilo que você não estava conseguindo enxergar. Então, acho que o relacionamento, ele é tão importante por isso, né? Porque você aprende com as outras pessoas, nós estamos aqui, ó, trocando, aprendendo o tempo inteiro. Eu aprendo com você, você aprende comigo, e é assim que a gente vai levando a vida. Então, sim, se relacionar faz parte da inteligência emocional, é um dos pilares, e um dos mais, eu acredito que um dos mais importantes. Além de você se conhecer, você conhecer o outro. Eu não posso ter empatia pelo outro se eu não me relaciono com as pessoas. Né? Então, quando eu me isolo, eu estou dizendo assim, eu não quero saber do mundo, não quero saber das pessoas, cada um com seus problemas, porque eu estou aqui no meu mundinho. Né? É isso que a gente coloca quando a gente se isola. Agora, quando a gente se relaciona com as outras pessoas, ok, o que eu posso te ajudar? Né? Será que alguma coisa que eu posso fazer por você, a gente pode trocar experiência, a gente pode aprender? Eu acredito que esse seja um dos pontos também importantes para a gente colocar aqui na nossa conversa. Sensacional, maravilhoso. E ó, a galera choveu de pergunta aqui, tá? O que é muito legal. E tem Manda uma última aí. pergunta. Tem uma última aqui, que na verdade eu vou juntar duas em uma aqui, porque são muito próximas, tá? Tem uma pergunta aqui da Márcia, que ela falou assim, Kelly, como que você vê hoje ainda gestores tão despreparados para fazer gestão de equipe e que terminam perdendo o bem maior que são as pessoas? E aí eu vou juntar esta pergunta com a pergunta do meu amigo aqui, Domingos, que lembrou aqui dos nossos dinochefes, né? Ó, então o Domingos já esteve aqui muitas vezes, né, Domingos? Então, falando assim, ó, continuam ativos no mercado. Sim, não foram extintos. Infelizmente, os dinochefes ainda não foram extintos. Como manter a inteligência emocional com esses gestores? Né? As duas perguntas aqui da Márcia e do Domingos são muito parecidos. Né? A gente sabe que... E aí tem mais conexão ainda com uma pergunta que eu já faria, né, que já estava programada aqui, e a gente vai juntar tudo isso aqui, porque a gente já também, daqui a pouco, a gente está indo para os finalmente, porque a gente já passou um bom tempo aqui de aprendizado compartilhado com você, né, e o negócio voou, hein, voou. Mas, ó, nem percebi. Hoje a gente sabe que no ambiente corporativo, falar sobre emoções, né, isso tem a ver com as duas perguntas dos amigos também, a gente vai conectar, isso ainda é visto aí como tabu, falar de emoção dentro do ambiente corporativo. Muitas empresas, não estou falando todas, tá, mas muitas empresas, ainda isso é sinônimo de fraqueza, né? Richard, acredito que falar sobre autoconhecimento, sobre emoções dentro de uma empresa é um potencializador de resultados, porque você está trabalhando as pessoas, e quem faz as coisas no mundo, inclusive dentro da empresa e geração de resultado, são as pessoas. Sem as pessoas não existem nada, né? Então, para mim, isso é um investimento, né? Mas, vamos lá. Conectando esse tema de no mundo corporativo, ainda é um tabu, junto com a pergunta da nossa querida Márcia e do Domingos aqui, que colocou a pergunta aqui. Você acha que o mundo corporativo, que ele ainda essa questão de ter gente despreparada em saber lidar com as emoções, de a galera que tem aquele dino-chefe que não sabe lidar com as outras pessoas, as pessoas vão embora. Queria que você falasse um pouquinho desse tema também. Tá, ótimo. A gente vai responder tudo numa questão só. Bom, acho que primeiro eu quero colocar um ponto, antes de responder todas essas questões, um ponto que a gente percebe hoje em dia, né? Então, hoje a gente está num ritmo cada vez mais, né, impetuoso, assim, que a gente fala que os processos corporativos hoje estão, assim, mudanças muito rápidas, principalmente agora depois da pandemia, muitas empresas tiveram que se adaptar muito, muito rápido, tiveram que fazer mudanças, assim, de uma hora para outra. Algumas empresas quebraram, outras cresceram com a pandemia.
até a empresa que cresceu muito, ela teve que saber lidar com esse crescimento, porque de repente ela estava trabalhando, eu falo para vocês pela empresa que eu trabalho, tá? Era uma empresa que tinha em média 1.200 funcionários até o início de março de 2020, e de março para cá com a pandemia, como é uma empresa de tecnologia, ela acabou avançando, tendo que contratar em torno de mais de 3.000 funcionários, ainda tem mais de 500 para contratar, então a empresa teve que correr num ritmo acelerado. E aí você me fala, como é que esses colaboradores conseguem trabalhar dentro dessa questão dessas mudanças todas, a pressão que tem, e trabalhar com os dinochefes, né? Então, tudo isso, Richard, trouxe para a gente no ambiente corporativo muito mais a importância da inteligência emocional. Porque as mudanças hoje em dia, elas são rápidas. Se você olhar lá no tempo dos nossos avós, dos nossos pais, né, dos nossos avós, como que era, pelo menos na época do meu avô, como é que era o mercado, o mundo corporativo? Era assim, olha, você entra numa empresa e o maior orgulho do meu avô é dizer assim, nossa, eu trabalhei 15, 20, 30 anos na mesma empresa, me aposentei, né? Que legal, era isso para eles. No tempo dos meus pais, a coisa mudou um pouquinho, mas mesmo assim, você ainda fazia carreira. Hoje não, hoje está muito dinâmico. E toda essa mudança, essa dinâmica, ela trouxe um peso também para os profissionais, tá? Então, antes de responder a sua pergunta, eu quero colocar um ponto importante. Hoje, por exemplo, os headhunters, eles estão buscando nos processos seletivos profissionais que sabem direcionar as suas competências emocionais para atingir resultados. Então, as empresas hoje, né, a maioria, não todas, já estão buscando trabalhar a inteligência emocional. Então, elas já contratam, aí eu volto um pouquinho lá atrás naquela fala, né, que a gente hoje não tem mais essa coisa de contratar só por competência técnica. A competência comportamental, hoje em dia, nos processos seletivos, elas estão sendo muito melhor avaliada, né? A gente percebe no LinkedIn, sobre vários profissionais de RH falando, né, sobre inteligência emocional, sobre competências emocionais, as entrevistas estão sendo direcionadas para isso. Então, a gente vê já um novo quadro, uma mudança no mundo corporativo, entendendo que a inteligência emocional é importante, ela é fundamental, tá? E ela é fundamental por quê? Porque ela ajuda a promover a autorregulação no quadro de funcionários, ela aumenta o desempenho, ela traz a capacidade de autogestão, né? Então, assim, quando a inteligência emocional, ela é trabalhada dentro da empresa com assertividade, ela traz sucesso financeiro para a empresa, né, para a organização. Então, isso é um ponto, tá? E o outro ponto importante, que a inteligência emocional também, ela é a capacidade do profissional aprender a identificar e gerir as suas próprias emoções, compreendendo o efeito dela no seu trabalho e no seu desempenho dentro da empresa, no seu sucesso dentro da empresa, tá? Então, esse é um ponto. Agora, entrando na sua pergunta, é que, infelizmente, mesmo que você saiba trabalhar sua inteligência emocional, que você já se prepara para isso, né, com o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente ainda se depara com chefes com pensamento lá do passado, né, aqueles chefes que falam assim, ó, eu mando e você obedece, é assim que funciona. Isso funcionava na época do meu avô, né, ele entrava na empresa, trabalhava 30 anos, mas ele vivia ali porque ele, né, ele tinha um chefe, ele era obediente 100% àquilo, à empresa, e ok. Hoje, não. A gente está vivendo uma outra forma de trabalhar, né? E aí, como lidar com esse tipo de pessoa? Acho que o primeiro ponto é, se eu tenho inteligência emocional, eu não vou deixar a emoção do outro me atingir. É o primeiro ponto, tá? Porque quando você não tem inteligência emocional, o que a pessoa, o comportamento da outra pessoa te atinge. Eu não tenho. Se eu tenho inteligência emocional, ok. Como é que eu vou colocar isso? Quando você tem inteligência emocional, você começa a entender a situação do outro. Então, você vai entender assim, ele tá esbravejando? Tá, isso é mais um problema dele do que meu, né? Exato. Como que eu vou lidar com isso? Que foi a pergunta, né? Como que você vai lidar com um dinochefe, com uma pessoa que não tem inteligência emocional? Ok. Assim, eu tô fazendo a minha parte, trabalhando a minha inteligência emocional, eu vou entender, tá? Será que ele tá num dia bom? Será que meu chefe, não, de repente, né? O que tá acontecendo com ele? Então, é você entender que, assim, primeiro, você se conhece, né? Um dos pontos da inteligência emocional é você se conhecer. Então, a partir do momento que você se conhece, você sabe o seu limite, você começa a tomar decisões dentro daquilo que é importante para você e dentro daquilo que você pode fazer. Eu, por exemplo, eu recebi, no início do ano, 2 propostas de 2 headhunters.
E um deles estava com uma proposta muito boa. Só que quando eu fui pesquisar a empresa, eu me conheço já. E eu olhei o perfil da empresa e falei, eu não vou aceitar, porque se fossem outros tempos, eu ia dizer assim, o salário é ótimo, tal, eu vou aceitar. Mas eu deixei de aceitar aquela proposta, eu recuei, porque eu sabia que o meu perfil não combinaria com o perfil da empresa. Mas por quê? Porque eu me conheço. Então, quando você tem um autoconhecimento, você já sabe o seu limite, você sabe onde até você pode ir. Se eu entrasse naquela empresa, eu sei que eu ia ter que extrapolar algumas coisas que, para mim, são importantes, né? E eu não queria mais passar por isso, eu não queria mais passar por uma situação de estresse, de ansiedade dentro da empresa, de lidar com as emoções das outras pessoas me atingindo, eu não queria mais ter que lidar com isso, porque hoje eu sei até onde eu posso ir. Então, eu tomei a decisão de não avançar no processo seletivo, porque eu ponderei, eu falei, será que eu realmente preciso passar por isso de novo, né? Eu já passei dessa fase. E quando você não tem inteligência emocional, que você vai lidar com um chefe assim, ou com uma empresa que você não tem, os seus princípios não batem com aquilo que a empresa, com os princípios e as missões e os valores da empresa, você entra num desequilíbrio emocional, né? E aí, por isso que a gente vê hoje, assim, tantas pessoas sofrendo com estresse, ansiedade, burnout. A gente vê, hoje eu arrisco a dizer para você que de cada 10 brasileiros no mercado do trabalho, provavelmente 9 apresentam sintomas de ansiedade, depressão, né? Então, é por isso que a inteligência emocional é tão importante, para você se conhecer, você saber onde até você pode ir e, principalmente, você não deixar com que as emoções dos outros te atinjam. E eu sei que não é fácil lidar com o dino-chefe, porque é uma pessoa que ela não quer avançar, é uma pessoa que ela acha assim, eu nasci assim, eu tô há 30 anos trabalhando nessa empresa desse jeito, e é assim que vai ser. Quem manda aqui sou eu, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E aí, quando você tem inteligência emocional, você fala, será que de fato, é importante para mim realmente estar num ambiente como esse? Né? Você para pensar, você pondera, você traz esse equilíbrio, ok. Não, o ambiente para mim não está sendo legal, não estou vivendo muito bem aqui, não estou lidando muito bem com essa situação, e ok, vou procurar meu caminho. Né? Quais são as oportunidades que eu tenho fora desse ambiente? E aí você consegue fazer um planejamento, consegue começar a buscar aquilo que se adequa aos seus valores, né? Aquilo que se adequa àquilo que é melhor para você. Então, a inteligência emocional ela é muito importante por conta disso. E a inteligência emocional, ela é uma condição para que o líder, ele saiba usar resiliência, a calma, a compreensão diante de imprevistos, porque acontece muito, né, como eu citei, com essas mudanças loucas que a gente está vivendo aí tão rápido, essa tecnologia, né, assim, de uma hora para outra, surgem coisas novas, e você tem que correr com isso, e tem que se adaptar a essa situação. Então, o líder que tem inteligência emocional, ele sabe lidar com a situação, ele compreende a equipe, ele sabe o limite de cada pessoa, ele sabe extrair de cada colaborador o que é melhor, o que aquela pessoa tem de melhor, ele consegue alocar a pessoa para aquilo que ele sabe que é um lugar que ela pode trazer melhor resultados, né? Então é isso, assim, ela é uma pessoa que ela sabe, por exemplo, lidar com uma situação que possa surgir dentro de uma rotina corporativa. Eu não sei se eu consegui, dentro da minha fala, responder muito a questão de vocês, mas é isso, assim, ok, você tem um dino-chefe, ele não vai mudar? Ok, se ele não quer mudar, e você? Você vai continuar vivendo uma situação como essa? Ou você pode encontrar outras alternativas? Será que só tem essa empresa no mercado? Será que só tem esse chefe no mercado? Será que você não tem outras opções? Não é isso? Então você consegue pensar com calma. Agora pensa, Richard, agora eu vou jogar para você, né? Pensa você sem inteligência emocional, trabalhando num ambiente totalmente pesado, com um chefe que tem menos inteligência emocional que você. Qual o resultado Não, disso? comigo não ia rolar, não, porque hoje eu tenho drivado ou configurado na minha mente que, assim, ó, o que o outro fala, pensa ou sente é dele. Problema dele. O que eu faço com isso é escolha minha. Eu sempre falo, aqui na minha casa, minha esposa e meus filhos já cansaram de ouvir eu falando isso, que eu falo assim, ó, Deus nos deu uma coisa muito boa, mas também deu junto com ela o maior dos perigos que a gente tem na nossa vida, que se chama
liberdade, o livre-arbítrio. Então, se você está numa empresa e hoje tem um chefe lá que é um dinossauro que te maltrata, ou às vezes nem te maltrata, só te isola lá, deixa você no cantinho lá, igual um bonsaizinho, sabe? Uma árvorezinha que não cresce. Então, o que você tem que fazer? Não é chegar lá e pedir a conta, porque até porque os boletos não vão parar de se multiplicar. Mas você precisa fazer o quê? Você precisa criar um plano B, um plano C e um plano D e procurar um caminho mais feliz, porque você só tem uma vida, tá? Uma. Então, você tem que aproveitar a sua vida de uma forma saudável. A gente sabe que tem as contas para pagar, claro que a gente sabe, mas você precisa ser inteligente, de novo, inteligente, e saber fazer boas escolhas. Então, você não precisa fazer uma loucura agora, mas você pode ir construindo, tá, uma jornada para que essas coisas possam acontecer. Então, assim, ó, você que está aí, fica aí o recado, porque hoje aqui não foi uma live comum, não. Hoje aqui foi uma aula para você. Então, assim, você que já assistiu e quer assistir de novo, é só voltar aí que você vai assistir. Mas antes disso, eu queria que vocês colocassem aí no chat aí, ó, comenta aí o que vocês aprenderam aqui hoje, tá? Então, assim, gasta um pouquinho o seu dedinho aí, escreve aí o que você aprendeu, compartilha aí com a gente, que a gente quer saber o que você aprendeu. E se você quiser também não tem obrigação, mas como você é uma pessoa do bem, também você gosta de compartilhar, pode fazer um print aqui, depois faz um post lá no LinkedIn, compartilha qual foi o seu aprendizado, que eu vou lá comentar, você pode ter certeza, não vai nenhum robozinho lá não, vai ser eu que vou lá, tá? A Kelly vai lá também comentar, então se você fez alguma pergunta e ela não foi respondida aqui, porque foram várias perguntas, depois ou eu ou a Kelly também vamos responder, então você fica tranquilo, mas compartilha também aí o conteúdo que você aprendeu, comenta aí no chat o que você aprendeu, e Kelly, eu queria que você desse aí suas considerações finais, mandasse o seu recado aí para a galera. Tem alguém que fez uma pergunta aqui, como te encontra aí para se quiser falar mais sobre inteligência emocional, tá? Então, eu vou aproveitar também, vou colocar aqui embaixo o seu LinkedIn, tá? Então, a galera, ó, Kelly-Cristina-Valério, com acento, tá? Traço eventos, então tá aqui o link aqui embaixo. Ah, eu não dei tempo de anotar. Depois você pausa o vídeo, volta o vídeo e copia, tá? Fica em paz aí. Então, vai dar tempo também. Tá, mas Kelly, dá o seu recado, manda seu recado final aí para a galera, tá? E eu diria que isso aqui hoje foi uma aula, não foi uma live comum, não. Foi uma aula, um aprendizado aí contigo, tá? Gente, olha, primeiro que eu estou muito feliz, né, de poder falar sobre esse assunto que eu gosto muito. Muito feliz com a participação de todas as pessoas. Estou à disposição. O Richard colocou aí meu LinkedIn. Você pode me encontrar no LinkedIn, no Instagram também como Kelly Valério e também como Motivar Eventos. No LinkedIn eu falo sobre diversos assuntos, a minha área de atuação é a área de eventos, mas eu também gosto muito desse tema desenvolvimento pessoal, então eu estou sempre colocando alguma coisa lá que eu acho legal, que eu acho importante, vocês podem me chamar lá, estou à disposição de todos vocês, se quiser fazer perguntas. Então, para finalizar, Richard, eu quero falar uma coisa e quero dar umas dicas, tá? Então, acho que os pontos mais importantes da inteligência emocional é o autoconhecimento, é você conhecer os seus limites, é a questão da comunicação, da empatia e do controle emocional. Acho que são 5 pontos aí que a gente pode resumir o que é a inteligência emocional. E eu quero deixar aqui para vocês indicação de 3 livros que fizeram, né, diferença para mim. O primeiro, vou falar 4 livros, na verdade. O primeiro é Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Vale a pena ler esse livro. Eu vou indicar esse livro aqui, Dinheiro é Emocional, do Tiago Brunet. Esse livro é um livro muito, muito bacana de se ler, muito gostoso de ler. Por quê, gente? Porque a questão financeira também faz muito parte da inteligência emocional. Quantas vezes a gente compra pela emoção, a gente faz compra pela emoção, né? E aí as suas escolhas de compra, de decisão financeira, passa muito pelo nosso emocional. Então, eu indico esse livro. Esse livro é sensacional, um conteúdo riquíssimo, esse livro. A gente vai aprender a lidar muito com inteligência emocional na questão das finanças. Um outro livro também que eu gostei demais de ler é esse aqui, Temperamentos Transformados. Ele vai falar sobre os 4 temperamentos. É um livro maravilhoso, gostoso de ler e traz um conhecimento aqui riquíssimo para a gente, Temperamentos Transformados. E também o Foco, do Daniel Goleman,
que também traz muito, né, a questão da inteligência emocional dentro do livro, além do inteligência emocional, esse livro aqui é um dos livros sensacionais dele, também vale muito a pena ler, então vou deixar essas dicas aqui. Eu tenho outros livros aqui na minha biblioteca, mas eu separei esses três em especial, porque são livros que trabalham, né, que a gente fala tanto de inteligência emocional, mas trazendo outros aspectos, a questão financeira, a questão do temperamento, a questão do foco, né, para tomar decisões. Então, eu espero que vocês gostem aí das dicas desses três livros, vale a pena muito ler esses livros, ok? Richard, o que eu posso dizer, gente? Adorei a live, passou tão rápido que eu nem percebi. Adorei o convite, adorei a participação das pessoas. Eu espero ter contribuído de alguma forma aí sobre o assunto. Poxa. Sempre que quiser me convidar, eu estou à disposição. E, gente, muito obrigada, né? Minha vinda aqui foi só para contribuir mesmo, para trocar aí experiências. E acho que é um tema tão rico, tão importante nos dias atuais. A gente tem muito que aprender ainda sobre isso. E olha que eu já fiz 4 cursos de inteligência emocional, porque é um tema que eu gosto. E cada vez que eu faço um curso diferente em determinada escola, eu estou sempre aprendendo. E assim, a vida da gente é aprendizado contínuo, gente. Então, assim, não acho que você fazendo um curso sobre inteligência emocional, né, já aprende tudo. Não. É sempre aprendendo, 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 aprendendo. E é isso. Show de bola. Aí, ó, perguntei para a galera se eles tinham gostado, né? Vamos ver se eles gostaram aqui, ó. A Márcia, muito bom. William, muito bom. Então, a galera só mandando um feedback muito positivo para nós aqui. A Márcia também, Richard Kelly, obrigado pela noite. A Iranete, show. A Nilda aqui, amei, Kelly, excelente. Então, assim, nossa, a galera falando aqui, obrigado, o assunto que a gente precisa de apoio, show. Olha, a galera que eu vou seguir a Kelly, com certeza. Vai lá que você não vai perder, não. Você tem muito conteúdo bacana. A Débora falando que vai assistir de novo. Assiste de novo, Débora. Ô, Débora, acho que até eu vou assistir de novo, para eu aprender comigo mesma. E vai aprender muito, hein? E assim, além de você assistir, compartilha também, tá? Manda para os outros aí, que manda para a galera, para o pessoal aprender. Então tem muita coisa aqui, a galera agradecendo, mandando gratidão aqui e falando que contribuímos muito, muito, muito. Então, muito obrigado você que colocou o seu tempo nesse encontro online aqui, você que veio aqui, dedicou o seu tempo para aprender um pouquinho mais sobre inteligência emocional com a nossa querida aí, Kelly Valério. Segue ela lá no LinkedIn, acompanhe os conteúdos dela. Obrigado, Kelly, por essa noite maravilhosa, por esse conteúdo rico, tá? Muito, muito bom ter você aqui. Para você que veio aqui também, um grande abraço de 20 segundos. Em breve a gente se vê por aqui com novos conteúdos, com bastante troca de conhecimento, troca de experiência, e a gente vem aqui para se divertir, compartilhar e aprender com vocês, tá? Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus e um grande abraço, né, Kelly? Grande abraço de 20 segundos, Richard. Tchau, Abraçado. gente. Tchau, tchau, gente. Até mais.